junto com os irmãos aí na casa de vocês. Muito obrigado por receber a gente aí mais uma vez para falar de um Deus maravilhoso que nos ama a cada dia mais. Vamos estar iniciando o nosso culto lendo a nossa leitura bíblica. Dobre-se perante Deus, reconheça quem Ele é e desfrute da sua grandeza. Nossa leitura bíblica se encontra em Salmos. Louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e o céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Foquem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação. Magnificado seja o Senhor. Vamos estar orando a Deus nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por estar aqui mais um dia, louvando a tua presença, Pai, estando em tua presença, louvando o teu nome, Pai, agradecendo o teu nome, cantando louvores a ti, Senhor Deus, pois sabemos, Senhor, que é um privilégio para poucos, Senhor Deus, mas em breve será um privilégio para muitos, ó Pai, louvar o teu nome aí pertinho de ti, Senhor Deus. Obrigado por tudo, esteja conosco nesse culto, para a honra e glória do teu nome, ó Pai. Esteja com cada um que está na tua casa nesse momento, vendo esses cânticos, vendo este culto, Senhor Deus, que essas pessoas sejam tocadas pelo teu amor a cada dia mais, Pai. Muito obrigado por tudo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Oh
vocês. Estaremos iniciando agora a nossa abertura de missões estaduais, que vai ser no dia 21, irmãos. Não estaremos iniciando agora, será no dia 21 a nossa estreia. Deus possa nos abençoar, que possamos estar orando para que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Vamos estar lendo um texto de Isaías. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os seguro pela mão e lhes digo: não fiquem com medo, pois eu os ajudo. Nossa música tema desse mês de missão vai ser Eu Tenho um Chamado. Então vamos louvar e agradecer o nome do Senhor com esse hino. Eu tenho um chamado, nós temos um chamado. Vamos trabalhar, irmãos. Vamos trabalhar nesse mês. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque em meio às nossas necessidades, às nossas dificuldades, Senhor, tem suprido, Senhor, todas as nossas faltas. Te entregamos nas Tuas mãos, Senhor, as nossas vidas. Te pedimos, Senhor, que pela misericórdia, Senhor, alcançada, Senhor, pelo Teu Filho, Senhor, para as nossas vidas, Senhor, que possa estar nos guardando, Senhor, de todo mal, de tudo aquilo, Senhor, que tem se levantado contra nós, Senhor. Toma nas Tuas mãos, em nome de Jesus que nós te pedimos, te agradecemos. Amém. Boa noite, meus amados irmãos. Louvado seja o nosso Deus pelo privilégio que temos de compartilhar com vocês a palavra do Senhor nessa noite. Meu nome é Pastor Fábio Daniel Ribeiro. Eu sou o coordenador de missões dos Batistas Capixabas pela Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. Quero convidar você a abrir sua Bíblia
e juntos refletimos no texto e na reflexão que o Senhor trouxe aos nossos corações. A palavra de Deus que iremos ler está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, do verso 1 até o verso 11. Assim diz a palavra de Deus. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, e ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as suas redes. Entrando Jesus em um dos barcos, que era de Simão Pedro, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra e, sentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai para dentro do lago e lance as redes para a pesca. Simão Pedro disse: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, tanto que as redes quase se rompiam. Acenaram então para os companheiros que estavam no outro barco, que viessem ajudá-los, e eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que os barcos quase iam a pique. Ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo-lhe: afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois com a pesca que haviam feito, a admiração tomara conta dele e de todos que o acompanhavam, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu. Então Jesus disse a Simão: não temas, pois de agora em diante serás pescador de homens. E depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e os seguiram. Amados, guarde essa expressão do verso 11: deixaram tudo e os seguiram. No ano de 2020, a nossa Convenção Batista do Estado do Espírito Santo, através de missões estaduais, lança o tema chamado a fazer discípulo. E eu quero refletir com você nessa noite sobre o tema chamado de todos, missão de cada um. Amados, todos nós somos chamados por Deus para alguma coisa. Alguns são chamados para mestres, outros são chamados para médico, outros são chamados para ser advogado, outros são chamados para ser pedreiro, enfermeiro, motorista de ônibus, professor, todas as profissões. Cada um tem um chamado. O chamado tem a ver com a vocação. Quando dizemos que alguém tem um chamado específico, ele tem uma vocação. Independente da profissão que você optou seguir na sua vida, mas se você é um crente em Jesus Cristo, você tem um chamado. E o seu chamado é fazer discípulo, a tempo e fora de tempo. Mesmo nesse tempo que estamos vivendo, um tempo em que estamos tendo a nossa vida a todo momento açoitadas pela pandemia, pelas dificuldades, pelos problemas que estamos enfrentando. Amados, o nosso chamado não tem a ver com as circunstâncias. O nosso chamado, ele é um chamado individual, ele é um chamado intransferível, ele é um chamado universal. Além de Deus te chamar para uma vida de santidade, te chamou a fazer discípulo. Além de Deus ter salvo a sua vida, Ele te chamou para ir por todo o mundo e pregar o Evangelho, começando onde você está. O texto que lemos nesse momento, de Lucas capítulo 5, conta o início do ministério de Cristo. A chamada dos primeiros discípulos, ali nas margens do lago de Genezaré. Jesus caminhava e junto a ele viu uma multidão que o ouvia da sua palavra. E ele chegando ali na beira do lago de Genezaré, alguns homens que estavam retornando da pesca, como o texto diz, pescaram a noite inteira e nada apanharam. E de repente Jesus se aproxima, até então desconhecido por aqueles homens, Pedro, Tiago e João, e pede para sentar na proa do barco deles e para pregar e compartilhar a palavra do reino de Deus. E assim, por um tempo, algumas horas, ele esteve pregando a mensagem. E o texto diz que no final da sua mensagem, ele se volta para aqueles homens que emprestaram seu barco a ele,
e pede que eles novamente entrem no barco, joguem o barco um pouco para dentro do lago e lance as redes. E eles disseram: mas Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, fomos um pouco mais distante da beira do lago e nada pescamos e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, assim nós faremos, assim nós lançaremos as redes. E assim fizeram, e houve um milagre, uma pesca maravilhosa. E a palavra de Deus diz que depois de pescarem tantos peixes, de modo que não dava para contar, de modo que as redes quase se rompiam, o texto diz que imediatamente a isso, quando trouxeram os barcos para a praia, Jesus faz um convite, Jesus faz um chamado àqueles homens, Pedro, Tiago e João: de agora em diante, vocês deixarão de ser pescadores de peixes, porque eu tenho um novo chamado, eu tenho uma missão, vocês serão pescador de homens. E a Bíblia fala que imediatamente, instantaneamente, após ouvir a palavra de Jesus, eles deixaram tudo e o seguiram. Eu quero refletir com você nessa noite: como que eu posso cumprir o meu chamado? Chamado de todos, missão de cada um. A primeira coisa que é importante ressaltarmos quando temos um chamado, que o chamado de Deus para as nossas vidas, ele vai trabalhar em nossos corações a questão da renúncia. Se você tem um chamado, e eu sei que você tem um chamado, e se Deus está te chamando para alguma coisa, a primeira coisa que você precisa fazer é renunciar a coisas na sua vida. O verso 11 diz: depois de levar os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Esse deixaram tudo significa renúncia. Precisamos, para seguir os passos de Jesus, para seguir o chamado que Ele nos tem dado, seja para ganhar a nossa família, seja para ganhar o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado e o mundo, precisamos renunciar coisas em nossas vidas. O texto diz que aqueles homens renunciaram ao seu estilo de vida, renunciaram ao estilo de pescar, renunciaram e abriram mão de coisas importantes para eles, deixaram tudo e naquele momento cumpriram o desejo de Deus de seguir a Jesus e se tornarem pescadores de homens. Meus amados, segundo o nosso dicionário Aurélio, quando ele fala sobre renúncia, a palavra renúncia na língua portuguesa significa abdicar, abrir mão de algo, desistir, recusar, abrir mão de um direito de ser titular e transferi-lo a outra pessoa. Quando o texto diz que aqueles homens, ao ouvirem o convite de Jesus, quando foram chamados a fazer discípulo, renunciaram a tudo. Renunciaram, abriram mão das oportunidades que tinham na vida antiga, viraram as costas para aquele estilo de vida que até então levavam naquela manhã de serem pescadores, de trabalharem dia após dia em alto mar, pescando e levando sustento para a sua casa. Eu pergunto a você estaria disposto a renunciar a alguma coisa na sua vida, nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que a nossa vida e a nossa fé está sendo testada? Do que você estaria disposto a renunciar e abrir mão? Se queremos seguir o exemplo dos discípulos, se queremos cumprir o chamado de Deus, eu preciso renunciar a coisa em minha vida. Jesus, em Mateus, amados, capítulo 16, no verso 24 ao 26, ele diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus está nos chamando sempre a renunciar. Se alguém quer vir após mim, se alguém quer cumprir o chamado que eu entrego a cada um de vocês, de fazer discípulo, de ser discípulo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Às vezes, irmãos, estamos dispostos a renunciar muitas coisas por muitas outras possibilidades. Renunciamos coisas a cada dia para ter oportunidades melhores de vida, oportunidade melhor de emprego, oportunidade melhor de uma vida, mas às vezes não estamos dispostos a renunciar coisas para o reino de Deus. Renunciar a um estilo de vida, renunciar a um sustento, renunciar a uma segurança econômica, renunciar a algo para iniciar uma nova etapa na sua vida. O texto diz que aqueles homens renunciaram tudo, deixaram tudo e seguiram a Jesus.
Renunciar é virar as costas para um padrão antigo de vida e seguir a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 12, diz que a vontade de Deus é boa, é agradável e perfeita. Então, se a vontade de Deus, amados, é boa, é agradável, é perfeita, eu tenho que aceitar a vontade de Deus. E Senhor, cumpre em mim a tua vontade, cumpre em mim o teu querer. Eu estou disposto a renunciar tudo para ganhar o meu bairro, para ganhar a minha família, a minha cidade para o Senhor. A segunda coisa, amados, que eu aprendo nesse texto, na chamado de todos, missão de cada um, além da renúncia, é necessário a obediência. A obediência. Porque não adianta também você renunciar se você não for obediente. A renúncia é um passo, a obediência é o segundo passo. A renúncia é um passo importante, é aceitar o convite. A obediência é o cumprimento do convite. Eu lembro aqui da parábola do filho pródigo. Jesus contando aquela parábola no livro de Lucas capítulo 11, ele fala que o filho pródigo, ao tomar consciência da sua vida, ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: pai, peguei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele começa ali a ensaiar um discurso de renunciar àquela vida de um filho que saiu de casa, que abandonou os privilégios da casa e foi viver uma vida desregrada no mundo. O texto diz que ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Isso é renúncia. Mas o texto fala que ele, assim como fala, ele cumpre. Isso é o que? A obediência. Tem muita gente que quer servir a Deus, mas não é obediente. E a palavra de Deus, amados, diz para nós: obediência quero e não sacrifício. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Obediência à sua palavra, obediência ao seu chamado, obediência à sua voz. Eu olho para esse texto, eu vejo que aqueles homens, além de renunciar tudo, eles obedeceram. Jesus fez um convite: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. E aqueles homens tiveram a oportunidade de escolher seguir a Jesus ou continuar naquela lida, naquela vida de pescadores. Mas eles abriram mão de ser pescador de peixe para ser pescador de homens. Eles ouviram a palavra de Deus e obedeceram o chamado, obedeceram o convite que Jesus os fez. E obediência, amados, obediência ao chamado de Deus é a coisa que mais importa na vida de cada um de nós. Há 21 anos atrás, fui chamado por Deus para ser pastor. Eu completei agora no mês de junho 21 anos de ministério. Obediência à palavra de Deus, obediência ao chamado de Deus. Eu não sabia o que Deus queria comigo, mas Deus estava me chamando para uma obra que era maior do que eu, que nem eu jamais imaginei que seria tão grande na minha vida. Mas as coisas de Deus são grandiosas. Jeremias 33:3, ele diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Nós somos chamados não para sermos crentes, somos chamados não para sermos santos, somos chamados, além disso, para ser discípulo e fazer discípulo. Ele nos chamou para ser e fazer discípulo. Não adianta você ser um crente em Jesus Cristo se não cumprir o chamado de Deus, que é ser e fazer discípulo. Todo salvo é chamado por Jesus para ser discípulo dele, para fazer a sua vontade. A nossa fé, aliada à persistência e à obediência, vai nos levar longe, vai nos levar a vencer os conflitos. E eu pergunto para você: será que aqueles homens tinham medo? Com certeza tinham medo. Eles não sabiam o que estava por vir, eles não sabiam o que iria acontecer nas suas vidas ali em diante, mas ao cumprir o chamado de Deus, ao obedecer o chamado de Deus, eu vou com certeza sempre ser surpreendido por Deus. O nosso Deus, ele paga o prejuízo, ele paga a diferença para alguém que aceita o desafio, a renúncia, a obediência de seguir os seus mandamentos, de fazer a sua vontade. Tanto é que a ordem de Jesus no começo do texto foi: lançai as redes ao mar. Eles disseram: Senhor, trabalhamos a noite inteira, mas nada pescamos, nada pegamos, mas sobre a tua palavra, isso quer dizer, obediência à tua palavra, nós lançaremos.
E provavelmente naquele momento em que Pedro obedece a palavra daquele homem e lança a rede e puxa e vem peixe, um cardume de peixe, Pedro então entendeu que obedecer aquele homem era a melhor coisa para a vida dele. Obedecer a Jesus é a melhor coisa para as nossas vidas. Não tem por que questionar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é o que há de mais tremendo e mais maravilhoso. Pastor Juraci Lemos, missionário de missões mundiais, missionário de missões estaduais, missionário dos batistas capixabas, um homem muito querido, muito amado. Ele disse o seguinte uma vez numa capela do seminário. Ele fez uma pergunta que ele mais ou menos disse assim: amados, quem é mais obediente? Quem obedece a Deus ou quem desobedece a Deus? Quem é mais corajoso? Quem obedece a Deus ou quem desobedece a Deus? Aí eu fiquei pensando naquela pergunta do pastor Juraci, e é verdade, quem é mais obediente? Quem é mais corajoso? Quem obedece a Deus ou quem desobedece a Deus? Quem obedece sabe dos desafios, quem obedece sabe das dificuldades que poderemos até enfrentar. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas eu acho que mais corajoso é aquele que não obedece a Deus. Que quem não obedece sabe que virão consequências, porque o chamado de Deus é maravilhoso, o chamado de Deus é completo, o chamado de Deus é para ser bênção, para vivermos uma bênção. Deus chama Abraão, fala: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que vou te mostrar, eu farei de ti uma grande nação, eu farei de ti uma grande bênção, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Todo chamado de Deus, quando é obedecido, é para ser bênção nas nossas vidas, é para ser bênção. Por isso, meus amados irmãos, que 45 missionários do estado do Espírito Santo abriram mão, renunciaram a tudo, obedeceram a Deus e estão nos campos capixabas a pregar a palavra de Deus de norte a sul desse estado. A terceira coisa que eu deixo para você nessa noite, além de você ouvir o chamado de Deus e renunciar, além de você ouvir o chamado de Deus e também obedecer, a terceira coisa é necessário determinação. Chamado de todos, missão de cada um, é necessário renúncia, é necessário obediência, mas também é necessário determinação. Mas por que determinação? Você deve estar se perguntando. Por que para seguir e para viver dentro do chamado de Deus eu preciso de determinação? Para que você não venha desistir diante dos desafios, dos conflitos, dos problemas que se levantarão na sua vida. Amado, a vida não vai ser fácil, seguir o chamado não é fácil. Pode perguntar ao seu pastor, pode perguntar a qualquer missionário: é fácil? Não é fácil, não é fácil. Uma vez, pregando na segunda igreja batista de Cachoeiro, num evento missionário, uma missionária chamada Noemi, eles eram missionários lá em Bitirama, no sul do estado, e aquela missionária que me antecedeu disse o seguinte, com lágrimas nos olhos: fazer a vontade de Deus dói. E eu fiquei no banco e falei: meu Deus, que palavra foi essa que a missionária deu? Parece uma palavra de desânimo para a igreja. E eu vou chegar lá, na minha hora de pregar, e vou consertar a palavra que a missionária deu. Mas o Espírito Santo de Deus trabalhou aquela palavra no meu coração. E quando eu subi ao púlpito para pregar, eu concordei com a irmã Noemi e disse: é verdade, amados irmãos, fazer a vontade de Deus dói. Mas por que fazer a vontade de Deus dói? Porque para fazer a vontade de Deus eu tenho que matar a minha própria vontade. Como diz Paulo em Gálatas 2:20, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Determinação para cumprir o chamado de Deus, para viver a vontade de Deus, ainda que fazer a vontade de Deus vá doer, porque eu tenho que deixar coisas na minha vida como aqueles homens deixaram, como os 45 missionários do estado do Espírito Santo têm deixado a cada dia para cumprir o chamado deles, para abençoar e alcançar esse estado de 78 municípios para o nosso Deus. Por que determinação? O texto diz que após trazer os barcos para a terra, eles ancoraram os barcos na terra, amarraram os seus barcos na terra, como quem estivesse ancorando sonhos, planos pessoais,
para seguir o chamado de ser pescador de homens, a seguir a Jesus com determinação. E aqueles homens foram destemidos, não voltar atrás, porque a palavra de Deus diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Nós não podemos desistir, nós não podemos de maneira nenhuma fraquejar. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, ele diz: deixando as coisas que para trás ficam, eu avanço. Eu preciso avançar, os desafios são grandes. Essa pandemia que estamos vivendo tem mostrado para nós que o mundo não é fácil. Um vírus pequeno, um vírus invisível, paralisou a humanidade para provar para cada um de nós que nós não somos nada, mas o nosso Deus é tudo. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, segundo o poder que em nós opera. Eu não sou nada, o seu pastor não é nada, nosso missionário não é nada, nós não somos nada. Jesus, em João 15, verso 5, diz: sem mim nada podeis fazer. Repete comigo: sem mim nada podeis fazer. Mas pastor, se eu não posso fazer nada sem Ele, como será a minha vida? O apóstolo Paulo vem e, somado a João 15, 5, em que Jesus diz: sem mim nada podeis fazer, o apóstolo Paulo, em Romanos 8, 37, diz: em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, por aquele que nos chamou, por aquele que nos predestinou, nos escolheu como filhos amados do Senhor. Amados, somos determinados. Tem que ter determinação. Não adianta renunciar, não adianta ter obediência se você não tiver determinação. O texto encerra dizendo: e deixaram tudo para seguir a Jesus. Abandonaram tudo para seguir a Jesus. Eu encerro perguntando a você: o que é tudo? Deixaram tudo. O que é tudo? O que eles deixaram? Ah, pastor, deixaram as redes também, deixaram os barcos, com certeza, deixaram a pesca. Naquele dia pescaram talvez a melhor pescaria das suas vidas e não comeram peixe, e não venderam peixe, não negociaram o barco, deixaram tudo para trás. O que é tudo? Deixaram o conforto da sua casa, deixaram uma segurança que tinham, um conforto que tinham para seguir um homem que, de acordo com a palavra de Deus, não tinha onde reclinar a cabeça. Deixaram tudo, deixaram a sua segurança econômica, deixaram o seu emprego, deixaram o seu ganha-pão para seguir um homem que não prometeu nada, que não disse o que daria, que não disse onde terminaria aquele chamado. E aí, amados, no livro de Lucas capítulo 18, Jesus vai se encontrar com um jovem rico, que no capítulo 18, verso 18, faz uma pergunta: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus vai questionando ali algumas coisas com ele: faz isso, faz aquilo, quais os mandamentos? Tudo isso tenho feito desde a minha juventude. E a palavra de Deus diz que no final da história, aquele homem, aquele jovem rico, sai triste da presença de Jesus por não querer aceitar segui-lo, ser seu discípulo, não aceitou o chamado, não aceitou o convite. E Jesus diz: quão dificilmente entrarão no reino de Deus que tem riqueza. E aí Pedro, aquele mesmo Pedro que foi chamado às margens do lago de Nazaré, que deixou tudo para seguir Jesus, interpela dizendo: Senhor, e o que será de nós que deixamos tudo para te seguir? E a resposta de Jesus é maravilhosa. Em Lucas 18:30, ele diz: Pedro, não há ninguém que tenha deixado casa, que tenha deixado família, que tenha deixado pai, mãe, barco, pesca, por amor de mim e do reino de Deus, que não há de receber 100 vezes mais, e no mundo vindouro a vida eterna. Amados, somos chamados a fazer discípulo. Deus está nos chamando para uma obra maravilhosa. Esse tempo que estamos vivendo está nos ensinando o quanto Deus conta comigo, Deus conta com você. Somos chamados a fazer discípulo. Que Deus assim nos abençoe. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Mas eu apelo, eu digo para você: cumpra o teu chamado, ainda que seja na tua casa, no seu local de trabalho, na sua escola, na sua faculdade, para a sua vizinhança, dentro do seu próprio lar. Cumpra o chamado que Deus te deu, chamado a fazer discípulo. Que Deus assim nos abençoe. Amém e amém. Eu creio, eu peço, eu recebo, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento vamos estar
acordar logo cedo. Não tá brincando, mas muito obrigado pelo carinho. A gente certamente, né, vamos levar esse dia para casa, né, ao longo da vida. A gente vai lembrar muito desse dia que a igreja esteve na casa do pastor, no dia do pastor, celebrando a gratidão àquilo que Deus tem feito. Muito obrigado mesmo. Espero retribuir até Deus trazer o próximo pastor. Eu já falei para alguns irmãos, a minha oração é a mesma dos irmãos, mas eu estou orando para Deus traga um pastor que ame pessoas. Que Deus olhe um pouco, que ele olhe um pouco mais daquilo que ele vai enxergar quando ele chegar no bairro com os irmãos lá. É joia? Que ele olhe um pouco mais daquilo que ele vai chegar e vai ver daquele local. Que ele possa gostar de gente, possa gostar de fato de gastar a sola do sapato, tênis andando naquele lugar lá. É joia? Obrigado.